O salmo de louvor a Deus, Salmo 145, nós faremos juntos a leitura dos 4 primeiros versículos. Louvor a Deus pela bondade, grandeza, providência do nosso Senhor. Salmo 145, os 4 primeiros versículos, nós veremos juntos o texto que diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Aleluia. Grande é o Senhor, muito digno de ser por nós nessa noite cultuado, adorado e louvado também. Faremos uma oração, louvando e adorando a este bendito Deus. Julião, por gentileza, nos conduzirá nessa oração de louvor e gratidão. Hebreus, no capítulo 10. Hebreus 10. Nós olharemos para os versículos 19 até o versículo 25. Fala sobre um privilégio que temos, privilégio de acesso à presença de Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25. Eu farei a leitura dos versículos 19 a 23. O 24 e o 25, toda a igreja fará a leitura. O texto diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Os dois seguintes da igreja. Consideramos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos administrações e dando mais quanto eles que os dias se aproximam. Medita o ensino no livro do nosso Senhor. Não deixamos de congregar. É um ensino bíblico sobre a nossa comunhão, sobre o nosso ajuntamento enquanto povo de Deus que se reúne para cultuar e adorar o bendito Senhor. Mas o texto fala de início algo também muito interessante. Nós congregamos e nos ajuntamos como povo de Deus, como cristãos, porque há um Santo dos Santos, há um maioral sobre nós também no nosso meio, Jesus Cristo, o Senhor, que através da sua carne e através do seu sangue, como o texto fala, nos permite congregar e nos permite, nesse tempo de congregamento ou congregação aqui, nos permite orar. Uma vez que Ele é o sacerdote bendito, Ele faz uma ponte entre nós e os céus, para que a nossa oração chegue ao trono de Deus. E Ele, com os ouvidos muito abertos, sempre ouve aquilo que a gente fala com Ele em oração. Nós cantamos agora há pouco, e o versículo fala isso também, temos uma certeza de fé. E é por conta dessa certeza de fé, para quaisquer situações da vida, que nós vamos orar. Orar intercedendo ao nosso Senhor. Temos situações que carecem da nossa oração enquanto povo de Deus. Quero citar algumas, mas eu te convido também para pensar em alguma específica, para que você possa aí também interceder e orar.
Nós temos no nosso país um grande desastre, uma tristeza imensa, com tudo aquilo que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. Como nosso país, orar, consolo, presença divina em um ambiente de tamanha devastação e de tristeza humana. Nós temos aqui no nosso meio pessoas nossas que carecem também da nossa oração de intercessão a Deus, invocando a mão poderosa de Deus em algumas situações. Como, por exemplo, a nossa irmã Eurides, que já estamos aí desde o ano passado orando a todo tempo por ela, mas que hoje está indo para Belo Horizonte com a grande expectativa de terça-feira fazer a aguardada cirurgia de longos meses já. Orar, colocando diante de Deus para que agora vá, para que Deus encaminhe, abra as portas e permita que a nossa irmã volte daqui uns dias com exultação e alegria pela conquista ali feita. Nós vamos orar também pela dona Filinha, dona Maria, vizinha aqui da nossa igreja, mãe da Regina, sogra do Odiel. Dona Maria carece também das nossas orações. Longo tempo internada, após uma queda dentro de casa, pela idade, você sabe, isso vai se complicando um pouco. Orar também pela dona Maria, dona Filinha, como é conhecida, dona Genilda, irmã querida, nossa, aqui da igreja, nossa irmã Edna, que está agora no hospital, carece também das nossas orações, complicação na sua saúde. Orar por ela, orar pela família dela nesse momento. Orar pela Yara, nossa irmã querida, que está conosco na classe de novos membros, mas que agora está também em Manhuaçu, no hospital, por uma complicação surgida aí nas últimas horas. Orar também pela Yara, pela família dela que está aqui. Nós colocaremos essas vidas diante de Deus. Eu te convido a orar. Em um segundo de oração individual e silenciosa, te convido a orar, colocando diante de Deus essas vidas, com essas situações. Logo após, eu vou pedir a Dilcineia, uma vez que aqui todos os nomes citados são mulheres, eu pedi a Dilcineia, presidente aqui da SAF, da Sociedade de Mulheres da nossa igreja. Dilcineia fará essa oração de intercessão ao Senhor. Ouvindo eles essas coisas, compungiam-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas à igreja. Na comunhão, partilha do pão e nas orações. Até aqui, mantenha a sua Bíblia aberta, que a sabedoria do Divino Deus chegue sobre nós. De algo bonito para nós. Pensando na verdade bíblica do texto que lemos, nós podemos fazer para esse texto algumas perguntas. 3 perguntas. A primeira delas, no versículo 42, ele nos ajuda a responder, é: a que a igreja se dedica? Ao que a igreja de Cristo se dedica? O versículo 41, o texto que eu li, fala sobre uma grande festa. Imagine a festa que acontecia naquele ambiente ali. O povo ouviu uma pregação, era uma grande multidão. O povo ouviu uma pregação e então eles se inquietaram com a própria vida e perguntaram: olha, o que nós faremos? Depois de ouvir o que nós ouvimos, o que nós faremos então? Foram instruídos pelo apóstolo Pedro: arrependam-se e sejam batizados. Versículo 41 fala que então, daquela grande multidão, cerca de 3.000 pessoas se entregaram e foram ali então acrescidas no ambiente da igreja e da fé
cristã. Grande festa, imagina o clima espiritual que estava aqui, a festa daquele povo vendo aquela massa se convertendo de forma verdadeira a Jesus Cristo, o Senhor. Entra o versículo 42, texto que a igreja leu. Após a conversão, após se entregarem para esta nova caminhada de vida, após se entregarem para o batismo também, começaram a se reunir como povo, igreja, ajuntamento, congregação, reunião de um povo que segue o mesmo Deus, segue o mesmo Senhor. Versículo 42, então, o texto que a igreja leu. É aqui um grande resumo dos elementos principais da atividade cristã. Resumo dos elementos principais da dinâmica da igreja cristã. Eu te pergunto, olhando para o texto, a que a igreja se dedica? A que a igreja de Cristo se dedica? O versículo 42 fala que esta igreja se dedica à doutrina dos apóstolos, trazendo aqui a ideia da pureza do Evangelho de Jesus. O que os apóstolos tinham até aquele momento, início da igreja, era Jesus e o Evangelho que ele tinha acabado de deixar de fazer aqui junto com o povo. A pureza do Evangelho, da doutrina de Jesus, que os primeiros apóstolos estavam aqui seguindo também. A igreja se dedicava a isso, se dedicava a Jesus, Evangelho puro, Evangelho essencial, pureza de Cristo com aquilo que Cristo fez e deixou, sem ser levada e influenciada por qualquer tradição. Pureza de Jesus, a igreja se dedica. O texto fala que a igreja se dedica também à oração, aprendida, claro, com Jesus. Afinal, ele orava com os seus e pelos seus. Oração que, claro, era aprendida com Jesus, que quando em necessidade se afastava ou se isolava um pouco para orar, para ter a força e a sabedoria necessária para enfrentar qualquer situação. A igreja de Cristo se dedica à oração, que é este meio para que os céus sejam abertos a nós e bênçãos sejam derramadas através da santa intercessão que a oração nos traz. A igreja de Cristo se dedica na doutrina pura de Cristo. A igreja de Cristo se dedica na oração a exemplo de Cristo. A igreja de Cristo se dedica no partir do pão. O texto do versículo 42 fala também. Aqui, claro, se trata de forma espiritual. Partir do pão de forma espiritual, como celebramos vez ou outra um outro sacramento aqui, sacramento da ceia, que realmente é um partir espiritual do pão para o povo de Deus. Mas, pelo restante do livro de Atos, o restante desse próprio capítulo 2, o partir do pão aqui não é apenas algo espiritual, mas tem a ver com o físico e o material também. A igreja de Cristo se dedica no partir do pão, suprimento de necessidades físicas e materiais daqueles que estão junto aqui ou daqueles que estão ao redor. Se a igreja desfruta o que desfruta, se a igreja experimenta o que experimenta, o que é que Deus faz? Finzinho do versículo 42 nos diz: quando a igreja desfruta do que ela tem que desfrutar, versículo 42, quando a igreja experimenta o que ela precisa experimentar, versículo 46 e 47, o que é que Deus faz em resposta? O finzinho do 47 diz: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia! Amém ao nosso Senhor. Quando a igreja desfruta do que ela desfruta, quando a igreja experimenta o que ela pode experimentar, Deus responde salvando e acrescentando ao ajuntamento, dia a dia, os que vão sendo salvos. Eu quero que essa reflexão seja um encorajamento para você. Seja um encorajamento a olhar para nós.
restrita, apenas uma igreja dentro da infinidade. Olha para nós enquanto povo cristão, povo do ajuntamento, povo da comunhão. O Senhor de encorajamento para que diariamente o povo que se reúne, que desfruta a comunhão, que se ajunta, possamos desfrutar, experimentar, mas com firmeza de fé, confiar que Deus responde e faz, salvando e acrescentando dia a dia os que por Ele mesmo vão sendo salvos.